Então agora chegou a hora da gente falar sobre a visualização do cliente aqui dentro da estrutura do GTDash, né? A gente passou rapidamente por isso lá no vídeo onde eu demonstrei a estrutura geral e agora a gente vai entrar aqui na parte das funcionalidades que a gente tem na visualização do cliente. Lembrando que a visualização do cliente ele é um projeto aqui dentro do Looker Studio que é a parte, né, do GTDash, mas que ele traz a mesma proposta visual, a mesma proposta no sentido estrutural dos dados, né? Com a diferença que aqui na visualização do cliente, os dados de vendas, como faturamento, quantidade de vendas, leads gerados, origem desses leads, origem das vendas, enfim, a gente está trazendo isso através de uma planilha que a gente, inclusive, já fornece para você 100% já configurada e também integrada aqui nessa estrutura, tá? Então já está tudo pronto para você simplesmente entregar lá para o seu cliente essa planilha e já começar a usufruir desses recursos aqui. Isso é muito legal porque você consegue, como eu falei, isolar essa estrutura e fornecer esse link para o seu cliente acompanhar o momento que ele quiser. Tanto na versão para computador, como eu estou mostrando aqui para você, como também na versão para celular, já a gente vai ver isso funcionando aqui na prática, tá? Eu escolhi aqui a versão clara, né, para a gente fazer essas demonstrações, justamente para dar essa diferença do que a gente vinha demonstrando ali na visualização do profissional. Mas lembrando que você também recebe a versão escura dessa visualização do cliente, tá? Então, combinando lá com a visualização do profissional também. Então, você vai entender aí o que faz mais sentido de acordo com cada perfil de cada cliente que você atende. Eu vou passar aqui, então, agora pelas funcionalidades para você entender qual que é a estrutura que a gente tem aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a composição de 3 páginas, sendo que essa página overview que a gente está aqui agora, ela traz aí um compilado, né? Tanto da somatória de Google como de Meta, faz os cálculos aqui no geral. Depois a gente tem aqui o detalhamento por cada uma das plataformas, olha só, tanto para o investimento, quanto para o faturamento, quanto também para o retorno aqui, que seria basicamente ali o ROAS, né? A gente coloca esse retorno para simplificar, inclusive, essa linguagem para o cliente. Depois nós temos aqui o funil, tá? Então, nesse funil aqui, a gente está pegando impressões e cliques somados, né, do Google e do Meta, e a quantidade de leads, agendamentos e vendas a gente está pegando lá da planilha, tá? Então vem diretamente lá da planilha, justamente para a gente ter essa mensuração do comercial de fato. Do lado esquerdo, como você já está acostumado, a gente mantém o mesmo padrão lá na visualização do profissional, no GTDash. A gente tem os custos, né, por cada uma das etapas e aqui a taxa de conversão para cada uma dessas etapas também, tá? Mais para o centro, temos um gráfico que traz a origem das vendas, então tanto a quantidade, isso aqui é bem legal, ó, que ele traz a quantidade e a porcentagem que esse canal aqui está representando no todo, tá? Então isso aqui é bem interessante. De onde que vem essa informação? Também vem lá da planilha. Então lá na planilha já tem tudo setado, né? Claro que você pode personalizar, mas já está tudo setado lá, por exemplo, para o vendedor colocar, fiz essa venda aqui, de onde que veio esse lead, então ele vai colocando as informações lá. E o nosso painel aqui, o painel do cliente vai ficando com essa robustez de informação extremamente estratégico, tanto para você demonstrar mais profissionalismo para o seu cliente, ou seja, demonstrar que você é um profissional estratégico, como também para vocês terem mais insumos, digamos assim, para extrair esses insights, entender o que melhor está funcionando, qual canal vocês precisam investir mais, qual canal vocês devem priorizar, enfim, tem vários insights que a gente consegue trazer a partir do momento que a gente tem uma estrutura dessa, né? E, além disso, obviamente, você enfatizar para o cliente a importância dele fornecer esses dados, né? Ou seja, você consegue convencer mais facilmente, digamos assim, para o seu cliente de que é importante ele cobrar muitas vezes do vendedor dele, colocar a informação lá na planilha, porque assim a gente vai ter um painel muito mais rico de informações e isso vai nos dá, né, insumos aí para a gente poder tomar decisões mais estratégicas na estratégia de marketing que a gente estiver rodando, tá? Então, você pode perceber que são vários benefícios, vários ganhos que você tem quando você implementa a nossa estrutura aí na sua operação, tá? Isso com certeza vai aumentar o valor percebido do seu serviço, vai aumentar a fidelização dos seus clientes, são vários ganhos de fato que você tem com uma estrutura dessa aqui. Então aqui nós temos a origem das vendas, logo do lado aqui nós temos em agrupamento mensal, né? Ou seja, ele traz a visão anual já do faturamento, tanto o total aqui em cima como também agrupado
por mês. E aqui embaixo nós temos, então, um gráfico linear, que ele traz a geração de leads, né? Aqui no intervalo que a gente tem selecionado. E aqui a gente tem a origem desses leads, então, tá? Já em porcentagem. Então, por exemplo, ó, 27% aqui do WhatsApp, 18% de indicação, enfim. A gente tem vários dados fictícios aqui nessa planilha, então tudo que está aparecendo aqui é simplesmente para poder exemplificar aqui para você, tá? Beleza, essa aqui é a nossa página Overview, agora a gente vai para a página Meta Ads. Repara que o tempo inteiro a gente está mantendo um padrão visual, um padrão de organização, padrão extremamente profissional, algo que você só encontra na nossa estrutura de fato, para que você consiga ter, né, tanto a parte dos dados como a parte de organização visual, digamos assim, e essa padronização já acontecendo na sua operação. Tanto na parte do profissional quanto na visualização do cliente, tá? Claro que aqui eu estou demonstrando na versão clara, então talvez para você, nesse primeiro momento, essa percepção esteja um pouquinho diferente. Mas por que eu estou falando isso, tá? Porque aqui na página do Meta Ads, você pode reparar que a gente manteve bastante coisa do que tem lá no painel do profissional, só que, obviamente, priorizando aquilo que faz sentido para o cliente. Então, por exemplo, a gente tem as mesmas alocações de espaços, praticamente. A gente traz aqui a imagem do anúncio, a gente traz a possibilidade, olha só, a possibilidade do cliente clicar e visualizar esse criativo diretamente no Instagram. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes no painel o cliente vai olhar e ele não vai entender muito bem do que se trata aquele criativo, não vai eventualmente lembrar o que está sendo comunicado ali. Quando ele clica aqui, ele vem aqui e se for um vídeo, por exemplo, ele pode assistir, ele pode revisar a cópia, ele pode, enfim, aprofundar mais, de fato, no conhecimento daqueles criativos já com essa visualização aqui. Então aqui a gente traz as principais informações nessa visualização de criativo, o tanto que foi investido, o custo pelo resultado, custo por lead no caso, né? A gente não roda campanha de leads aqui. E aí já eu vou responder uma pergunta que eventualmente você já deve ter se feito. Samuel, se não tem lead aqui, não está rodando lead, por que tem essa informação aqui, tá? Mas enfim, aqui você vai trazer o custo pelo resultado. Então se for lead, se for mensagem, independente daquilo que você roda aí para esse cliente, você vai conseguir customizar. E a gente lá no módulo de personalização aqui dentro da área de membros, a gente vai explicar passo a passo como que você faz isso. E também a taxa de conversão para cada um desses anúncios, tá? Já aproveitando para explicar, então, falando aqui sobre o funil, né? Que é padrão também, tanto parecido aqui com a parte do overview, onde a gente tem a somatória dos resultados. Aqui a gente tem o mesmo padrão, só que trazendo informações de impressões e cliques somente do Meta nesse caso aqui, tá? E aí eu já aproveito para responder por que aqui está aparecendo 2. Porque lá na planilha a gente tem 2 informações de leads vindo do Meta Ads, tá? Não necessariamente eles têm relação com esses anúncios aqui de fato. Então por que isso acontece? Porque lá ele vai contar os registros que o comercial indicou que veio do Meta Ads. E como a gente está com dados fictícios lá tem preenchido e aqui nessa conta a gente não roda esse tipo de anúncio, então por isso que aqui está zerado e aqui tem o número 2, tá? Da mesma forma, o que tiver lá na planilha sobre agendamentos e conversões de vendas vai aparecer aqui. Nesse intervalo aqui está zerado, então por isso que ele está aparecendo dessa forma. O que é importante? Imagina que você quer mensurar de outra forma, né? Eu quero mensurar a geração do lead ou geração de mensagem, depois eu não quero mensurar os agendamentos, sei lá, eu quero mensurar propostas enviadas, eu quero mensurar comparecimentos daqueles que agendaram. Você consegue fazer esse tipo de ajuste aqui para cada um dos seus clientes de acordo com a especificidade que o seu cliente exige, tá bom? Mais uma vez reforçando, a gente vai ter todos esses detalhes lá no nosso módulo de personalização, fechou? Entendido essa estrutura, aqui nós teremos também informação, né, sobre lead por idade, lead por gênero e lead por plataforma. Mais uma vez lembrando, tá zerado porque essa conta não tem essas informações. O que é importante? Aqui no cantinho direito, ó, a gente tem a visualização, um funil de vídeo, que também é muito legal. Principalmente se você roda distribuição em vídeo com o seu cliente, ele já tem essa visualização. Se você não roda, eventualmente o seu cliente vê aquela informação zerada algumas vezes, pode despertar nele, né? Ou você pode utilizar isso como um argumento para investir, né, em distribuição de
de conteúdo através de vídeo, ou até mesmo em anúncios de conversão através de vídeo, caso o seu cliente, né? A gente sabe que alguns clientes muitas vezes têm certos receios, né, ou resistências de rodar alguns formatos. Então isso aqui já pode ser utilizado como estratégia também para isso, tá? Da mesma forma que, imagine que você roda para um cliente somente Google ou somente Meta e você manda essa estrutura completa para ele, você pode utilizar isso como argumento para vender mais serviço, né? Ou seja, ele vai ver ali, por exemplo, né, se a gente rodasse somente Meta e não tivesse Google, ele vai ver as informações do Google sempre zerada, a gente poderia, né, reforçar para ele a importância de também colocar ali mais esse canal dentro da estratégia, tá? Então tudo vai de você utilizar essa ferramenta aqui de forma estratégica também para conseguir converter mais clientes e conseguir fidelizar mais os seus clientes também. Fechou? Eu já estou comentando tudo isso aqui na demonstração para você entender que quando a gente vai desenvolver uma ferramenta, a gente fica pensando em como ela vai servir para você, para o seu negócio e trazer mais resultado para você, tá bom? Vamos lá para a nossa página agora do Google Ads. A gente pode ver praticamente a mesma estrutura aqui, com, obviamente, né, a ressalva aqui da estrutura do Google, que a gente não tem os anúncios, mas no local aqui dos anúncios a gente tem a nossa tabela aqui dos termos de pesquisa. E aqui é muito importante. Por que a gente trouxe termos de pesquisa ao invés das palavras-chave? Porque eu entendo o seguinte, ó. Palavra-chave é algo mais técnico, né? É algo que você vai configurar na ferramenta para que os seus anúncios apareçam para aquelas palavras-chave. Então isso a gente tem lá na visualização do profissional. Na visualização do cliente, eu achei melhor colocar os termos de pesquisa. Por quê? Porque os termos de pesquisa, muitas vezes, eles estão indicando os termos, né? Então, ficou meio redundante isso, mas estão indicando os termos que o cliente está pesquisando. Eventualmente, pode ter algum termo que não está sendo utilizado na comunicação dos criativos, nas copies, enfim. E, com isso, você e o seu cliente conseguem analisar o que está fazendo sentido, o que não está, para muitas vezes usufruir dessa informação que está chegando aqui, para ajustar a sua estratégia ou até mesmo transformar isso em uma palavra-chave lá, em uma segmentação nas campanhas. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui os termos de pesquisa e não a palavra-chave. Se você quiser trazer a palavra-chave, você achar que é melhor, tranquilo, você consegue personalizar aqui sem problema nenhum, tá? Bom, tá dando um errinho aqui, aconteceu mais cedo também e até deixei aqui, né? Não fiz questão de cortar e tal, para você entender que às vezes o Looker Studio ele passa por esse tipo de bugzinho, tá? O que é totalmente normal. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui os últimos 14 dias para você ter uma ideia. E aí você vai ver que ele vai corrigir. Então, não entendo por que nesse período, sei lá, talvez não teve veiculação e tal. Ou às vezes é uma coisa que realmente acontece uma, duas vezes que a gente acessa aqui o Looker Studio e depois volta ao normal. Tá? Tem coisa aqui que a gente não consegue explicar, a gente simplesmente, de fato, entende que funciona daquele jeito ali. Aqui a gente tem exatamente a mesma estrutura, então investimento, faturamento, retorno, funil com os custos, taxa de conversão e aqui embaixo os demográficos também, assim como a gente tem lá no Meta. Aqui já carregou porque a gente tem informação, né? Então lead por idade, lead por gênero e lead por canal aqui também. Na nossa tabelinha, que nem eu falei, né? Tem as principais informações, o investimento, a taxa de conversão, o custo médio pela conversão, o CPC, CTR e as vezes que esse termo aqui apareceu no topo lá da pesquisa, tá? Então você consegue paginar aqui, inclusive, para carregar mais termos se você precisar. Se precisar só refazer esse filtro, você vai clicar aqui. Lembrando que esse filtro aqui, ele reseta tudo que a gente mudou, inclusive o período e tudo aqui, tá? Aqui no Google, a visualização de vídeo, ela chega diferente lá do Meta, né? Ela não conta a quantidade de visualizações pela porcentagem. Ele traz a porcentagem assistida daquele percentual do vídeo, tá? Então é um pouco confuso isso, mas significa que 43% das pessoas foram até 25%, 30% foram até 50%, 24%, 25% aqui, né, foram até 75% e 22% praticamente foram até o final, até 100%. É dessa forma que chega a informação aqui no Google Ads, por isso que tem essa leve diferença aqui lá para o modelo do Meta, né? Que no caso tem a quantidade e a taxa de conversão, tá? Para a gente finalizar, temos aqui então a estrutura do nosso modelo mobile, né? Já integrada no mesmo projeto, tá? Você não precisa se preocupar em fazer integração, diferente lá do GTDash. Aqui já fica no mesmo projeto, então um único link que você manda para o cliente vai servir tanto para o desktop
como também para o celular. E aí você pode perceber que nós temos aqui ó, a visualização sensacional, uma estrutura extremamente profissional, nos mínimos detalhes aqui a gente cuidou, tá? Para entregar o melhor para você entregar o melhor para o seu cliente, e com isso a gente cria, né, aí uma engrenagem de ganha-ganha infinita aqui praticamente, tá? Então essa aqui é a versão mobile, né? Aqui ela ficou gigante na tela, mas a gente consegue, né, clicar aqui ó, e voltar então lá para nossa página overview, já aqui no modelo desktop, fechou? Essa estrutura, esses são os recursos, no detalhe como que cada informação chega aqui e tudo mais, você vai entender um pouco agora no processo de implementação. E lembrando mais uma vez, lá no módulo de personalização, a gente vai entrar em vários detalhes aqui, como que você muda algumas informações, como que você faz essa customização para cada um dos clientes que você precisar aí, para ser bastante específico e entregar aquilo que o seu cliente precisa, fechou? Então, bora para cima que ainda tem algumas aulas aqui para a gente seguir esse nosso processo.